trazer os pães e os peixes, que André disse que não dava para nada, que André disse que não adiantaria aquilo ali para tanta gente, não servia de nada. Ainda bem que Deus não trabalha com fala pessimista de ninguém. Ainda bem que Deus não trabalha com palavra de ignorantes e de incrédulos. Deus trabalha com palavras otimistas e com palavras de fé. Se você tem fé e você profetiza uma palavra otimista concernente à sua vida, Deus pode honrar a sua fé e também Deus pode honrar a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E então, meus irmãos, diz que Jesus ergue aqueles 5 pães para o céu e aqueles 2 peixes, e diz que Jesus os abençoa. Ó, Jesus os abençoa. Meus irmãos, eu já ouvi testemunho de gente não ter dinheiro para comprar bujão de gás, né? E ora no bujão de gás. Oi, cozinha 6 meses, 7, 8, e o gás não acaba. Parece uma fonte de gás. Né? Parece uma fonte de gás. Quer dizer, né? Lembra do que Elias falou para a viúva lá? Assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar. E muito menos o azeite da botija. Diz que Jesus abençoa aqueles pães, e também abençoa aqueles peixes. Meus irmãos, o segredo é estar com a bênção. O segredo é estar com a bênção de Deus. Filipe só estava enxergando aqueles 5 pães caseiros e aqueles 2 peixes. Não sei se estava seco, eu creio que estava. Filipe e André só estavam enxergando aquilo ali e mais nada. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que com a bênção de Deus, aleluia, minha mãe me ensinou, aleluia, com a bênção de Deus, glória a Deus, aleluia, pouco é muito. Minha mãe dizia assim. Às vezes nós íamos reclamar, às vezes era um ovo frito para 4, 5 pessoas, né? E nós íamos reclamar, minha mãe dizia, não reclama, pouco com Deus é muito. Ó, pouco com Deus é muito. Então quando seu filho reclamar, você diz assim, ô seu ingrato, seja mais grato a Deus. Aleluia, seja grato a Deus. Porque tem gente nessa hora que não tem nada. E às vezes nós temos e estamos reclamando. Aleluia. Glória Mas Deus tem cuidado do seu povo. Diga para o seu irmão, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado dos seus. Ele não despede o seu povo de mão vazia. Filipe queria despedir, mas Jesus diz, dai-lhe voz de comer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E aí então diz que Jesus pega e dá na mão dos discípulos. Os discípulos eram 12. Eu não sei o que Jesus fez com 5 pães para dar para cada um ali um pedaço. Os peixes dá a entender que Jesus deixou por último. Porque o texto diz aqui que os peixes, né, deu para aqueles que quis. Mas então diz que os discípulos distribuíram para aqueles que estavam reclinados. Meus irmãos, olha como Jesus é tremendo. Por que Jesus mandou sentar de 50 em 50? Porque você vê um grupo de 50 é melhor do que você ver um grupo de 15 mil. Para quem está sem fé ainda? Para quem está sem fé? Às vezes eu vejo agonia, né? Será que vai dar isso aqui? Outro dia eu estava trabalhando no mutirão lá, e o irmão falou assim, pastor, mas dá para todo mundo comer lá? Dá, claro que dá. Ué, e se não dá, nós vamos orar nas panelas, Jesus vai abençoar e vai multiplicar, e todo mundo vai comer, vai encher a barriga, vai sobrar. Porque o que Jesus abençoa sobra, viu? Aleluia. Não para desperdiçar, Não.
mas para você comer depois. Ô, glória. Ou para beneficiar outro que vai chegar depois. E então, diz que eles foram distribuindo. E eles foram distribuindo. Você pode imaginar muitas coisas. Será que o pão crescia na mão deles? O que você acha? Hein, Paulo? Você arrancava a cabeça do peixe, dava para um aqui, mas só o bicho está com cabeça de novo. Hã? Você arrancava o rabo do peixe para dar para um, quando você olhava na mão, o rabo do peixe está lá de novo. Aleluia, Jesus. Dá para você imaginar uma série de coisas. Você quebrava ele crescia. Né? Ele crescia. Eu não sei se quebrou ele lá e apareceu um bocado de pedaço. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de espetáculo, que as pessoas fazem para mostrar que fazem. Não, Jesus não fazia isso. Jesus fazia para beneficiar os necessitados. E Jesus só opera milagre também na hora da necessidade. Jesus não é aquele milagreiro que fica esbanjando milagre, não. Não. Jesus só opera na hora da necessidade. A Bíblia diz que Deus é pai de órfão. Olha só, o órfão às vezes não tem ninguém. O órfão às vezes não tem ninguém. Mas quando clama a Deus, Deus é pai de órfão. E a Bíblia diz que ele é pai de órfão e marido de viúvas. Olha só, meus irmãos, que coisa forte. Marido de viúvas. Antigamente as mulheres não eram contadas. Coitada de uma mulher dessa, se ficasse viúva, desprovida, não. As mulheres evoluíram, né? Graças a Deus por isso. Aleluia. Né? Trabalha para ajudar o marido, aleluia. Né? Maravilha, é uma bênção de Deus, não é verdade? É uma bênção de Deus. Maninho está ali, ó, pequenininho, mas trabalha assim. Né, Paulo? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, uma viúva dessa aqui na hora da necessidade, o marido morreu, às vezes não tinha ninguém, mas Deus, diz o salmista, ele é também marido de viúvas. Glórias a Deus. E então diz que foi servindo, e todo mundo foi comendo, foi enchendo a barriguinha. E coisa boa é estar com a barriguinha cheia, né? Barriga cheia. Ontem mesmo nós comemos um mocotó, né? Aí o pastor Fernando diz assim, aquele mocotó me deu, foi sono. Quase 5 horas da tarde, lá mexendo com Márcio, dizendo que estava com sono. Mas... Coisa boa estar com a barriga cheia, né, meus irmãos? Aleluia! E então diz que eles foram comendo. E diz que comeram todos e saciaram-se. Meus irmãos, que tremendo! Que tremendo! O André disse que não dava para ninguém. Agora a Bíblia está dizendo que comeram e todos ficaram saciados. Aleluia. Outra coisa importante que nós devemos aprender: Deus não faz acepção de pessoas. Se um comeu, o outro também comeu. Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que tem mais fome, come muito. Aquele que tem menos fome, come menos. Mas todos comeram. E diz que todos saciaram. Aleluia. Oi, irmãos, que tremendo. Que maravilha. E aí então Jesus diz para os discípulos. O que Jesus diz para eles? Recolhei o que sobraram. E diz que eles começaram a recolher. Era quantos discípulos? 12. E quantos cestos sobraram? Cheios. 12. Quem não tinha nada agora, está com o cesto cheio no braço. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Os discípulos não tinham nada. Aquele menino tinha. Mas agora, depois do milagre, os discípulos, cada um está com o cesto cheio. Pode passar o ano inteiro
tem gente faminta que tem pão para dar. Aleluia. Cada um saiu carregando um cesto. Cada um saiu carregando um cesto cheio de pães e de peixes. E diz que quando a multidão viu isso, e tiveram o conhecimento que aquela comida que eles comeram e saciaram, veio de um simples jovem, veio de 2 pães veio de 5 pães e de 2 peixinhos. O que aconteceu? Diz que eles disseram uns para os outros. Eles disseram para os outros e diz assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Oh, meus irmãos, sabe o que é 15.000 pessoas dizendo a mesma fala? Este é o profeta que devia vir ao mundo. Este é o profeta que o mundo precisava. Era Jesus. O mundo precisa de Jesus. E eles estavam profetizando: esse é o homem que o mundo precisa. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui no culto de missões. Este é Jesus que o mundo precisa. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo dizendo isso. Como será que aquelas 15.000 pessoas foram para casa dizendo isso aí? Olha, Jesus de Nazaré é o profeta que você precisa. Encontrava um amigo e dizia: ó, Jesus de Nazaré é o homem que você precisa, é o profeta que você precisa. Mas quem é ele? É Jesus de Nazaré. Ele faz do pouco muito e do nada ele faz tudo. Jesus de Nazaré, ele pode transformar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E se aquelas 15.000 alcançou mais 15, foi para o número de 30, mas tem gente que fala mais. E os que falam mais parece que Jesus usa mais. Glórias a Deus. Meu Marilã deu uma passada para o Ceará, disse que deixou 7 lá na igreja, né? E o pastor já ligou e disse que está cuidando deles lá. E aí deles se não cuidar, né? Meus irmãos? Então quem fala mais parece que consegue mais. Mas quem fala menos consegue menos. Mas o importante é dizer que Jesus é o profeta que as almas precisam. Aleluia. E aí Jesus viu que eles iam pegar ele à força, levar para Jerusalém, colocar no trono de Davi e proclamar o rei de Israel. Aí Jesus, como Jesus ensinava, o meu reino não é dessa terra. Aleluia. Como Jesus dizia, o meu reino não é daqui. Aleluia. Diz que Jesus se retirou. Eu creio que Jesus deu um Perdido. neles, né? Glórias a Deus. Quando você procura já não está mais, né, Valdir? Deu aleluia. Diz que Jesus foi para outro lugar deserto, só que agora sozinho. Nem os discípulos sabiam para onde que ele foi. Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao nome do colocar em Senhor. pé, meus irmãos. Aleluia. Você crê que Jesus pode fazer? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ouvir um louvor aqui, depois nós vamos orar.